O que eu vou falar é sobre a plenitude da unção. E esse versículo, porque a palavra de Deus é poderosa, ela cumpre aquilo que ela diz. Nós, nesse ano de 2014, da Igreja Nacional do Senhor Jesus, vamos declarar esta palavra durante todo o ano, vai ser o decreto do ano, né? A palavra que está escrita pelo profeta Isaías, capítulo 61, e eu gostaria que a gente lesse junto, que a gente repetisse isso junto, porque fala sobre a plenitude da unção do Espírito Santo, que só Jesus teve a unção completa, total, sem medida. Tá? Então, nós vamos ler juntos, tá? O Espírito de Yahvé, porque o Senhor me ungiu. Isso. Amém, amém. Esses versos de Isaías foram escritos mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus. E Jesus nasceu em Belém, mudou-se para Galileia, foi morar lá em Nazaré por causa da perseguição. E ele estava mais ou menos por volta dos 29, 30 anos, ele desceu para a Judéia, que fica mais ao sul, e foi se encontrar com João Batista para ser batizado. João Batista vivia nas margens do Rio Jordão, pregando e batizando, batismo de arrependimento de João Batista, né? Então, Jesus chegou até João para receber o batismo, e no momento do batismo, uma pomba desceu do céu em direção a ele, foi uma manifestação maravilhosa do Espírito Santo, né? E se ouviu uma voz no céu dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Então foi uma manifestação audível, visível para todos que estavam ali. E Jesus então saiu dali cheio do Espírito Santo, com a plenitude do Espírito Santo, e foi levado pelo Espírito ao deserto da Judéia. Ficou lá em 40 dias e 40 noites, e o propósito disso, acho que era mesmo ele passar pelas tentações de Satanás. E ali, Satanás veio no final dos 40 dias e 40 noites em jejum. Vocês imaginam no final como é que a pessoa se sente, né? Bem fraco, corporalmente falando, fisicamente falando. E Satanás se apresenta a Jesus e ele usa as mesmas artimanhas que ele usou com Eva e usa hoje conosco. Ele apelou pela concupiscência da carne, Jesus estava com fome, apelou pela concupiscência dos olhos, ele ofereceu a Jesus, ele mostrou o mundo para Jesus e falou: "Olha, eu te darei autoridade e poder sobre tudo isso se você ajoelhado me adorar". Que ousadia, né, de Satanás, pedir que o Criador adorasse a criatura. Bom, e Jesus foi vencendo todas as tentações com o poder da palavra de Deus. Ele não usou em nenhum momento a divindade dele. Porque Jesus era filho do homem e filho de Deus. Ele era divino e totalmente homem, como qualquer um de nós aqui. E a terceira tentação foi apelando pela soberba da vida. Ele duvidou assim, da divindade, da filiação de Jesus. Ele duvida da filiação de Jesus e diz: se tu és filho do Deus Altíssimo, pula daqui abaixo. Ele havia levado Jesus no pináculo do templo e falou: pula daqui abaixo que ele dará ordem aos seus anjos para te segurar, citando o Salmo 91. E quando alguém duvida de quem nós somos, a nossa maior vontade é provar que
quem eu sou, né? Principalmente quando a pessoa é boa em algo e alguém tem dúvida daquilo, isso é a soberba da nossa carne que se levanta. E ele usou isso com Jesus, né? Questionando a filiação dele, a filiação divina de Deus. E Jesus venceu a tudo pelo poder da palavra de Deus, a mesma palavra que nós temos hoje. A mesma palavra, né? Então, depois disso, Jesus ele voltou ao norte, para Galiléia, onde ele morava. Ele morava em Nazaré, ele cresceu em Nazaré. E Nazaré fica mais ao norte do deserto da Judéia. E ele foi subindo e passando em todas as vilas que tinha pelo caminho, onde tinha uma sinagoga, ele entrava e ensinava. E ele começou a ser conhecido de todos, começou a ficar famoso na região, né? E quando ele chega em Nazaré, que era a terra onde ele havia crescido, e todos o conheciam, ele foi à sinagoga num sábado, para comemorar o Shabat. O Shabat, gente, começa à tarde de sexta-feira, com o aparecimento da primeira estrela. Não é 6 horas da tarde, como muita gente pensa, que é de 6 da tarde de sexta até às 6 da tarde de sábado. Não, apareceu a primeira estrela, começa o Shabat. E nas sinagogas, as leituras que são feitas aos sábados, a leitura é a mesma em todas as sinagogas no mundo todo. Uma sinagoga aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Israel, seja onde for, a leitura é sempre a mesma. Todos leem a mesma parte, né? Então, Jesus foi à sinagoga e o rabino o escolheu. O rabino sempre chama alguém para fazer a leitura. E a pessoa sai, vai lá na frente, tem um assistente que dá o rolo, porque não é um livro como o nosso. É um rolo, como se fosse 2 rolos de macarrão fechado no centro, e vai abrindo onde tem a parte que quer. Naquela época, a Bíblia não era assim dividida em capítulos e versículos, eram só os livros. Então, foi aberto aquele dia, exatamente aqui onde fala sobre a vinda do Messias, que era ele. E ele foi chamado para essa leitura. Eu acho isso maravilhoso, as coincidências que tem na Bíblia. A gente não é coincidência, a gente vê a mão de Deus conduzindo a situação, né? Então, Jesus levanta para ler essa parte, né? Então, ele leu o seguinte, agora eu vou ler. O Espírito de Yahvé, o Senhor, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Chegou nesse ponto, ele parou. A leitura era maior do que isso. Era aquela que nós lemos ali no início, né, que vocês leram. Ele parou, entregou o livro para o assistente e sentou. Todo mundo ficou parado, esperando entender por que ele havia parado, né? E aí, com o olhar de todos sobre ele, ele se levantou e falou: hoje se cumpriu essa escritura. E começou a falar palavras maravilhosas. Todas as pessoas falavam: mas esse não é Jesus, o filho de José, que mora aqui, que cresceu entre nós? E começaram assim a questionar um pouco, duvidar do que ele falou, porque ele falou: hoje se cumpriu essa escritura aqui, né, diante dos vossos olhos, ele fala. Então, o pessoal, Jesus, percebendo a situação, falou: bom, nenhum profeta é profeta em sua própria terra, e lembrou de Elias, quando, na época da seca de Israel, que foram 3 anos e meio de seca, e ele fala: Elias, tinha muitas viúvas em Israel, mas Elias foi mandado a Sidom, para ajudar aquela viúva de Sarepta, de Sidom, na Síria, fora do terreno de Israel. Lembrou de Eliseu, na época em que havia muitos leprosos, Eliseu só curou Naamã, da Síria. Então, o pessoal ficou revoltado com ele, o expulsou do templo e levou-o na beira de um abismo, de uma montanha que tem lá em Nazaré, para lançá-lo abaixo. Mas ele escapou, saiu dali e não aconteceu nada. Mas a Nazaré, naquela época, ficava no topo da montanha. As cidades, geralmente, eram construídas no alto, que era um ponto de defesa.
E hoje não é mais, Nazaré, aquela cidade já sumiu, já desapareceu, mas Nazaré está bem em frente, esse morro fica bem em frente de Nazaré. A gente indo lá, um dos pontos de turismo é ir até essa montanha, tem uma vista linda, e a gente vê a montanha onde tentaram jogar Jesus, chama Monte ou Montanha da Precipitação, uma coisa assim. Bom, esse foi o primeiro sermão de Jesus lá em Nazaré, e não se tem notícia de que ele tenha voltado lá para falar, né? Bem, mas Jesus, então, estava cheio do Espírito Santo, e ele exerceu o seu ministério completamente, inteiramente, dependendo do Espírito Santo, até a morte. Depois ele ressurgiu já diferente, né? Ele já ressurgiu com um corpo glorificado. E Jesus foi o sacrifício perfeito, foi o cordeiro perfeito. Vocês lembram que o pastor Geraldo estava falando sobre o cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, onde devia-se passar o sangue dele nos portais, nos umbrais das portas, né? E quem estava ali dentro da casa ficava livre da morte que ia passar ali no Egito. E eles deviam escolher um cordeiro perfeito, examinar esse cordeiro por 4 dias, porque não podia ter defeito esse cordeiro que iria ser oferecido a Deus. E Jesus foi esse cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Perfeito. E ele com esse sacrifício, derramando o sangue dele de uma forma terrível, uma morte de cruz horrorosa, ele nos justificou diante de Deus, ele nos libertou da morte eterna e da escravidão do pecado. Isso é uma coisa maravilhosa. Com o sangue de Jesus, nós temos certeza da salvação, temos certeza de uma vida depois da morte. A morte é só a morte do corpo. Na realidade, o corpo envelhecido já não vale tanto a pena mais, é melhor morrer mesmo, né? Entende? Então, eu acho, essa é a minha opinião. E a Bíblia fala que até os 70 tudo bem, né? Depois dos 70 é só canseiro e enfado. Então a morte pode ser uma bênção, pode ser uma bênção. E então hoje é dia da ceia, a ceia é um memorial dessa situação, dessa morte terrível que ele morreu no nosso lugar. Essa era a nossa morte, era todo aquele sofrimento e depois uma morte pior ainda, né, nas mãos de Satanás. Mas nós, os que cremos, no momento da conversão, quando nós nos convertemos, quando nós entendemos e aceitamos que Jesus é nosso Salvador, e fazemos dele o Senhor da nossa vida, porque uma coisa é você aceitar essa salvação maravilhosa. Quem não quer? Todo mundo quer. Agora, fazê-lo ser Senhor da nossa vida é outro departamento, né? Você tem que viver. Se ele é seu Senhor, você vai obedecê-lo em tudo, né? Então, assim nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Nós somos selados, né? E o diabo reconhece esse selo. Bem, a palavra unção, porque Jesus falou, o Senhor me ungiu, né? Então, nós vamos ver a respeito da palavra unção, o que ela significa. Bom, ungir é o verbo, unção é o substantivo, é o resultado do ato de ungir, né? Em hebraico, tem uma palavra, não sei se é massá, que a tradução dela seria esfregar óleo. A mesma coisa que untar, né? Nós temos em português o verbo untar. Então, a unção significa aplicar óleos sagrados, sagrar, dar posse, investir de autoridade, consagração, purificar, corrigir, melhorar. Tudo isso, todos esses são significados do ungir. Por isso que na Bíblia fala, quando alguém doente, unja o doente, ore por ele, né? Que tem algumas igrejas que não dão muito valor à unção. Acha que isso é coisa do Velho Testamento, que no Novo Testamento não tem isso. Mas tem sim, lá em Tiago fala. Tem alguém doente? Unja o doente, ore por ele, né? Entende? Então, o azeite, ele era muito usado no Velho Testamento, também por outras
não só Moisés, que Deus deu a receita do óleo da unção para Moisés, mas as outras crenças, quem adorava os outros deuses, também usavam óleo para ungir. Não era o mesmo óleo, mas ungir num outro sentido, né? Ungir, dedicando a pessoa para outra coisa que não o Deus eterno, né? E então, no Velho Testamento, a gente vê que o óleo, a unção, era feita também não só nas pessoas, mas na tenda dos tabernáculos, que foi aquela tenda construída por Moisés, e nos utensílios da tenda. E os utensílios do templo também, lá, o templo de Salomão, todos foram ungidos na época, né? Portanto, a unção é a capacitação, é um elemento divino de separação de algo para Deus e habilitação daquilo para cumprir o propósito de Deus, né? Vamos ver qual que é o propósito da unção. É transmitir a habilidade divina para cumprir uma missão. Então, a pessoa foi ungida para determinada coisa, ela recebe a habilidade para cumprir aquela missão. No Velho Testamento, as pessoas eram... Hoje todos nós temos o Espírito Santo, e qualquer um de nós pode ser ungido para determinado trabalho, porque todos nós, né? Mas no Velho Testamento não tinha o Espírito Santo nas pessoas. Então, alguns eram escolhidos a mandados de Deus para exercer o papel de sacerdote, de profeta e de rei, né? Hoje, na igreja, depois do Pentecostes, né, o Espírito Santo que habita em nós todos podemos ser cheios do Espírito Santo, né? Então, o propósito da unção, a gente tem que gravar isso, é transmitir a habilidade divina, transmitir de alguém para outra pessoa a habilidade divina para cumprir uma missão. E o modelo dessa missão é o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. Então, nós temos que... O nosso modelo... Porque, às vezes, a pessoa é ungida e fala, e agora, o que eu vou fazer? Bom, o teu modelo é o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo, com Deus, né? E nascer do Espírito, ser cheio do Espírito e ser guiado por Ele como modo de vida, nos leva ao crescimento do caráter de Jesus em nós. Porque o objetivo nosso é ter o caráter de Jesus em nós, não é? Isso foi bem claro, eu me lembro de uma pregação da pastora Valnice, que ela definiu a igreja como tal. A igreja é aquela que tem o caráter de Jesus em si. E quem é a igreja? A igreja somos nós, né? Só Jesus foi o único homem que teve a plenitude do Espírito, em todos os sentidos, sem medida, completamente, totalmente cheio do Espírito. Nós não, nós recebemos uma habilidade para cumprir determinada missão, mas o corpo de Jesus, que está conectado à cabeça dele, claro, né, tem a unção do Espírito Santo. Então, nós, como igreja, podemos ter a plenitude do Espírito, porque cada um tem uma parte, cada um faz uma parte. Daí a importância da igreja, da gente estar ligados numa igreja, da gente participar de uma igreja. Senão nós ficamos desconectados do corpo, e o corpo de Jesus é que tem a unção também, né? Bem, eu acho que era só isso, o mais importante da apostila, que na apostila que provavelmente tem mais alguma informação, não sei, mas o que eu queria dizer era isso. E a oração que nós devemos fazer para que nós tenhamos o Espírito Santo, pelo menos é o que para mim tem funcionado e que eu gosto, que me dá prazer de fazer, é orar como Paulo fala lá em Colossenses, que nós andemos na presença do Senhor, agradando-o em tudo, andemos dignamente, ele fala, andemos dignamente na presença dele, agradando-o em tudo, frutificando em toda boa obra, fazendo aquilo que a gente pode fazer, que a gente sente que Deus está nos facilitando para fazer alguma coisa, nós devemos fazer, não devemos fugir de fazer, né? E crescendo no conhecimento dele. Como que eu cresço no conhecimento dele? Com a leitura bíblica e com oração. E orar junto com mais alguém é muito importante, gente. Companheiro de oração é fundamental. Se você tem algum objetivo, você quer fazer alguma coisa, tenha um companheiro de oração.
Não é? É muito importante. Bem, é isso, tá?